quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Bom, na nossa videoaula de hoje, nós iremos ter aula de história, tá? A primeira aula será de história e depois vocês irão fazer a interpretação textual lá em língua portuguesa, tudo bem? Mas a nossa primeira aula agora será de história, beleza? Bom, vamos abrir o nosso livro na página 249, lá em História, tá? Com o título Os Indígenas e o Uso da Terra, tá bom? Os indígenas e o uso da terra. Bom, nós vimos na última aula algumas informações sobre os indígenas, né? O povo tucano. Algumas culturas que eles têm, né? Na hora da plantação, eles fazem um ritual para a colheita ser boa. Eles têm um calendário próprio que eles produziram, não é isso? Então, essas foram algumas informações que nós obtivemos desse povo tucano, né? Nós também, né, vimos que o período que tem menos chuva, eles preparam a terra para plantar, né? No período das chuvas, eles começam a plantar mandioca, as frutas são mais abundantes, né, no período de chuvas. E hoje nós iremos ver qual é a importância dessas terras para esses indígenas, tudo bem? Vamos acompanhar a leitura com a tia. Vamos pegar o marca-texto, lápis de cor, o que vocês tiverem aí para poder nós marcarmos as partes importantes do nosso texto, tudo bem? Vamos lá. Leia o texto a seguir. Acompanhe aí com a tia. Os povos indígenas têm um profundo respeito pela terra. Eles a consideram como uma grande mãe, que os alimenta e dá vida. Porque é dela que tiram todas as coisas que precisam para sua sobrevivência física e cultural. Vamos grifar essa parte importante aí, tá bom? Tudo isso que a tia leu. De povos aqui, ó. De povos, ó, até cultural, tá? Bom, então eles achavam que a terra era sua grande mãe. Por quê? Porque era dela que eles retiravam alimento, né? Eles plantavam seu próprio alimento. Então eles achavam que essa terra era a grande mãe por conta disso, tá bom? Porque eles tinham como tirar coisas para a sua sobrevivência dela. Por isso que ela é tão importante para eles. Vamos continuar a leitura com a tia. Para dar continuidade à vida, as populações indígenas aprenderam a se relacionar com a natureza de forma respeitosa. O que quer dizer isso? Eles respeitavam a terra, eles não poluíam, né? Eles não poluíam o solo, eles não cortavam as árvores. Quando eles pescavam ou caçavam, era somente para a sua necessidade. Eles não iam caçar os animais para vender pele ou deixar os animais presos em gaiolas. Não, eles utilizavam a caça para a sua própria alimentação, né? Eles só caçavam para se alimentar. Mesma coisa é a pesca. Eles não pescavam para revender os peixes, nada disso. Eles pescavam para a sua própria alimentação, para o seu próprio consumo, tá? Por isso que eles tratavam a natureza, né? Se relacionavam com a natureza de maneira respeitosa, de forma respeitosa, tá bom? Eles utilizavam uma terra por um tempo determinado, mudando-se em seguida para outros lugares, para permitir que as plantas nasçam e cresçam de novo e o solo se recupere. Depois de um bom tempo, podem voltar para aquele mesmo lugar. Então, depois que eles plantaram, né, eles colheram aquilo que eles haviam plantado, seja mandioca, enfim, milho, eles deixam aquela terra descansar por um tempo para não prejudicar o solo, né? Como eles respeitam a natureza, eles não queriam prejudicar o solo. Eles deixavam aquelas terras descansarem e depois, né, eles iriam para um lugar, depois eles retornavam para essas terras. Tudo bem até aqui? Beleza. O número 1, aqui no texto, aqui embaixo do texto, ó. Tá vendo? Está perguntando por que os povos indígenas consideram a terra como uma grande mãe. Sublinhe a resposta no texto. Vocês vão retornar lá no texto, que a tia acabou de ler com vocês,
e vão sublinhar com o lápis, tá? O lápis de escrever, vão sublinhar essa resposta do porquê que esses indígenas consideravam a Terra como uma grande mãe, tá bom? Vocês vão voltar lá no texto e vão grifar essa parte, ok? Número 2. Qual é a forma que os povos indígenas encontraram para preservar a terra que utilizavam? O que eles faziam para cuidar dessa terra que eles utilizavam? Vocês irão escrever aqui nesse espaço em branco o que eles faziam, qual foi a maneira que eles encontraram, tá? Para preservar essa terra. Vocês vão escrever aí, ok? Muito bem. Vamos continuar nossa leitura. Como vimos no texto acima, esse texto aqui, ó. Como nós vimos no texto acima, uma das formas de respeitar a natureza é não utilizá-la de forma predatória. Assim, depois de alguns anos caçando, pescando e plantando em determinado lugar, os indígenas costumam se mudar, permitindo que a natureza se recupere. Foi o que eu falei para vocês, né? Eles não caçavam ou pescavam por pescar, eram apenas por necessidade de alimentação, tá bom? Isso quer dizer predatório. Aqui embaixo está dizendo, ó, tem uma informação para vocês. O uso não predatório que os indígenas fazem da terra permite que o solo se recupere. Isso auxilia a preservação da natureza e das espécies nativas, tá bom? Essa forma não predatória é exatamente para isso, para cuidar, para proteger a natureza e os animais também, né? Bom, na página seguinte, na página 250, tá vendo? Nós temos aqui as relações com a natureza, as relações dos indígenas com a natureza. E diz assim: veja a seguir como alguns povos indígenas se relacionam com a natureza em seu dia a dia. Aqui nós temos a primeira imagem, tá vendo? Nós vamos ver para que eles utilizam a natureza, tá? Bom, vamos pegar o marca-texto que nós vamos grifar agora, ok? Pegaram? Já? Bom, então vamos lá. Os rios, tia tá lendo aqui, ó, tá? Os rios são muito importantes para os povos indígenas. Suas águas são utilizadas para atividades diversas, como tomar banho e brincar. Aqui são crianças, tá? Tupinambás, brincando no rio Santarém, tá? Lá no Pará. Então, eles utilizam os rios para tomar banho e brincar. Aqui, ó. E também utilizam para a pesca, né? Vamos grifar todo esse trecho aqui que a tia leu, ó. Podem passar o marca-texto aí, tá? Então, eles utilizam o rio para brincar, tomar banho e também, né, se alimentar, né? Porque eles pescam ali. Embaixo nós estamos vendo, né, alguns indígenas. Aqui, ó, o próximo quadradinho, retângulo aqui. Está falando sobre as plantações, tá? As plantações de alimentos dos povos indígenas são geralmente pequenas e sem o uso de substâncias químicas. É totalmente natural, tá bom? Eles não usam nada de química para poder plantar. Dessa forma, o desgaste do solo é menor e os alimentos são muito saudáveis, tá? Então, os alimentos dos indígenas são bem mais saudáveis. Por quê? Porque não tem nada de produto químico. É tudo natural mesmo, bem naturalzão mesmo, tá? Podem grifar aqui, ó, onde a tia acabou de ler com vocês, ok? Embaixo, nós estamos vendo uma das práticas dos índios também, que é a caça, né? A caça de animais. Os povos indígenas praticam a caça de animais apenas para o seu sustento. Desse modo, ela não prejudica a conservação das espécies. Como a tia falou, né? Eles não caçam sem necessidade, eles têm as necessidades de se alimentar. Então, por isso que eles caçam e pescam, tá? E no próximo, está falando sobre a observação do céu, né? A observação do céu é fundamental para os indígenas identificarem as épocas do ano e se organizarem. Por exemplo, o plantio e a colheita. Lembra que a tia falou na última aula sobre o calendário indígena?
Então, eles montam esse calendário, nós vimos lá na última aula de história que nós tivemos, que eles utilizam esse calendário através da observação do céu, do sol, da lua e das estrelas, tá? Então, essas são informações que nós acabamos de obter, né, sobre como é a relação dos indígenas com a natureza. É dessa forma que eles utilizam a natureza, através dos rios, para se alimentar, para tomar banho, para brincar. Com as plantações, né, o uso da terra para plantar seus alimentos. Temos aqui também a caça, né? A caça para eles também é importante, para eles poderem se alimentar, né, de carne. E a última aqui, a forma que eles utilizam a natureza, é na observação do céu, para eles poderem saber, né, em que época do ano eles estão, a época do plantio, a época da colheita das plantações deles. Tudo bem até aqui? Show! Bom, agora nós iremos para a atividade. A tia vai explicar por que vocês deverão fazer nessa atividade aqui. Tudo bem? Escolha um dos povos indígenas retratado na página anterior. Essa aqui, ó. Nós temos diferentes povos indígenas aqui, tá? Eles são diferentes. Tudo bem? São tribos diferentes. E faça um desenho mostrando como eles se relacionam com a natureza, tá? Vocês irão fazer um desenho, vocês irão desenhar a forma como eles, né, se relacionam com a natureza. Tudo bem? Então, vocês irão fazer essa página aí. Não se esqueçam de colorir, tá? Vocês vão desenhar, vocês vão pintar bem bonito, que a tia vai ver depois, ok? Então, foi isso, quarto ano, nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tudo bem? Encontro vocês aqui amanhã, tá bom? Para nossa próxima aula. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.